Ora bem, este videozinho vai se chamar Sessão Especial Internet Mais Segura. E, uma vez mais, foca-se aqui na PSP e nestas suas palestras ações de sensibilização que eu não estive presente e por isso não faço a mínima ideia que tipo de informação foi partilhada. Por isso, esta sessão que eu vou partilhar informação será, antes de tudo, para, lá está, educar e ou sensibilizar aquilo que existe gratuitamente para toda a gente e que depois, tal como qualquer ferramenta que existe na realidade, ela transforma-se perante a intenção. Nós temos as facas, por exemplo, elas servem para cortar alimentos, mas também podemos usá-las para matar pessoas. Os martelos a mesma coisa, as sacholas também, e até com água. A água, como sabem, foi usada durante vários séculos como método de tortura, em que largavam gotinhas, só simples gotinhas, em cima do cérebro ou da testa de alguém, e passado 1 ou 2 horas daquela repetição, já diz o provérbio: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E essa água inofensiva criava, portanto, dores extremas, portanto, dos prisioneiros que eram vítimas dessas torturas, que eram produzidas normalmente pelos guardas prisionais e ou pelos polícias. Pronto. E então, antes de tudo, a internet, a partir do momento que existe aqui um HTTPS, quer dizer que existe o HTTP, que é este aqui, o Hypertransfer Protocol, e que é só o HTTP, é só isto, não é? E isto aqui não é seguro. Todos os sites que começam com HTTP não são seguros. Portanto, sempre que existir um site com este prefixo, não façam login, portanto, não façam registro de nada, não façam upload de nada, pois todo o site é inseguro, portanto a comunicação não é encriptada, ok? Depois, quando existe o HTTPS, então aí chama-se aqui o secure, não é? Secure do seguro, ok? Conexões são frequentemente usadas para transações de pagamentos World Wide Web e para transações sensíveis em sistemas de informação corporativos. Quase todos os sites, até o meu próprio site, que não tem nada para fazer login, usa o HTTPS. Isto é uma recomendação quase geral. E este HTTPS é uma coisa chamada SSL. Okay? O SSL é um certificado que garante que a comunicação é feita de uma forma segura, uma vez mais. Ok? Pronto. Quem quiser depois ver aqui estas questões, não é? Portanto, existe uma espécie do cliente que diz para o servidor olá e o cliente e o servidor diz olá para ele, mas entretanto ele, para dizer um olá e certificar-se que esse olá tem uma comunicação segura, ele precisa do certificado e depois da validação do certificado, isto é, da comparação informativa do certificado, para dizer que o cliente e o servidor têm o mesmo certificado, usam o mesmo certificado e, portanto, a comunicação pode ser segura. Ok? Pronto. Entretanto, pronto, isso são as coisas básicas de qualquer comunicação na internet. Mas nós depois podemos vir aqui e pensar que, por exemplo, existe o host, por exemplo, né? Que é um ficheiro, no fundo, é um ficheiro que todos os computadores têm. Por exemplo, em Linux, o host
está aqui, localizado aqui, ok? Se eu fizer isto, existe isto, ok? Mas depois neste repositório, neste projeto, é possível adicionar, portanto, adicionar todo este tipo de informações, ok? Portanto, para bloquear tudo, desde, portanto, malware e adware, que é no fundo tudo que é malicioso, fake news, gambling, que é apostas, pornografia, redes sociais, e depois existe aqui uma espécie de mix que tem incluindo tudo, não é? Redes sociais, apostas, pornografia e fake news. E se eu adicionar isto tudo, não é? Mais os unfilmed hosts, o que vai acontecer é que sempre que visito um site qualquer, ou de fake news, ou de apostas, ou porno, ou rede social, o site não vai conseguir, portanto, não vai aparecer esse site, e como tal, todo o tráfego que vai ao encontro destes temas é bloqueado, okay? Portanto, eu, cliente, não posso ver esses conteúdos, porque esses conteúdos estão adicionados a este ficheiro. Isto é um ficheiro de texto, único e exclusivamente de texto. Pode-se ver aqui, por exemplo, ok, isto é organizado assim, e pronto, existe aqui centenas ou se não milhares de endereços que no fundo são bloqueados para não serem atingidos, ok? Logo a seguir podemos também pensar numa questão: qual é portanto, a plataforma mais atacada desde há mais de 20 anos, desde há mais de 20 anos. A plataforma mais atacada é o Windows, que é aquilo que quase toda a gente, ora em escolas públicas, ora em escolas privadas, ora em empresas públicas, ora em empresas privadas, usa. O que é pena, porque o Linux é gratuito, não tem nenhuma licença associada, e portanto não existe a necessidade de pagar nada, e à parte disso, como não é o sistema mais atacado do mundo, ele automaticamente torna-se mais seguro, sendo que, como iremos ver aqui, pronto, neste site, okay, este site demonstra que existem portanto aqui ataques constantes. Isto são coisas atuais, hoje é dia 22, e isto foi feito ontem. Pronto, isto é para ataca plataformas web que sejam feitas na linguagem PHP. Pronto, depois nós temos aqui de tudo. Também aparece aqui o Windows 64, ok? Portanto, isto são coisas e no Linux também, mas que nós podemos ver, porque só nesta lista existe só um ataque, que neste caso é web app, ok? Para Linux, ok? Se eu vier na página a seguir, ok? Nem tem aqui o Linux, também não tem aqui o Windows, porreirinho. Vamos à página a seguir. Tem uma de Linux e uma de Windows e outra de Macintosh, ok? Portanto, e isto para vos dar uma ideia de que exatamente isto que aparece aqui, ok? Até coisas de hardware existe, ok? Para isto são uma impressora, portanto é um código malicioso, ok? Que foca um ataque a impressoras da Ricoh, e pronto, e isto serve para um ataque qualquer, okay? Isto são as chamadas os exploits. Depois nós temos aqui os papers, que são, digamos assim, documentos escritos em PDF normalmente, que explicam detalhadamente todo o processo de um ataque qualquer, ou, portanto, e lá está, isto é livremente, eu tenho acesso a tudo. Se quiser vir aqui, clico aqui, pronto, neste aqui não deu erro, que é curioso, mas lá venho aqui ao seguinte, e tenho aqui um PDF que me explica mais ou menos o nível técnico, o procedimento de algumas coisas, ok, que estão associadas aqui ao Windows, ok,
Como podem ver, aqui também existem várias Linux e várias Windows. Mas o Windows sempre foi a coisa mais atacada. E depois temos aqui os shellcodes. O que é que são os shellcodes? São exatamente o código que executa, que o computador executa para fazer o ataque. Okay? Portanto, temos aqui, do ano passado, aqui para o Windows 64 bits, fazer uma TCP reverse shell, que é o quê? Após executar este código, que está aqui, que podem lê-lo, okay? Como podem ver, é uma coisa minimamente complexa. Depois de eu executar isto, eu no meu computador tenho acesso ao terminal do computador da outra pessoa. Portanto, por vezes estas coisas aqui, nem os antivírus, nem as firewalls detectam, ok? Portanto, quase todas estas coisas são extremamente invisíveis, digamos assim. Ok? Pronto. Isto para falar sobre, portanto, sobre as problemáticas da liberdade de cada um para usar aquilo que aparece gratuitamente e que, ao clicar, podemos ver que cada código, digamos assim, tem sempre um site associado, tem uma referência que provavelmente associa a documentação para depois saber-se usar este tipo de ataques, ok? Pronto. Isto, lá está, é só ler. Basta saber ler e usar o cérebro para saber fazer isto. Ninguém precisa de descobrir a pólvora porque houve alguém que já a descobriu e que a partilhou para o resto do mundo. Pronto. Este site, especificamente, é um site que é, portanto, elaborado por profissionais de segurança. Os profissionais de segurança desenvolvem este tipo portanto, de mecanismos que servem para violar outros mecanismos, para que nesta noção da violação haja uma mudança por parte, portanto, da companhia ou da aplicação que é o alvo, ok? Neste caso é o Web Igniter, ok? Web Igniter, então tem este o site deles, ok? E alguns existe uma referência aqui do Cross-Site Scripting, que é o XSS, que é uma mecânica de, lá está, de escrever qualquer coisa no endereço para que o site ofereça informações, muitas vezes login, passwords, etc. Okay? E pronto, e não precisou de atacar nada, foi a própria aplicação e o próprio site que quando executou uma sequência qualquer, ofereceu um ficheiro. Ofereceram os dados que em princípio só os administradores é que podiam ter acesso. Okay? Pronto. Isto é uma coisa que acontece diariamente há vários anos, ok? Isto não é uma coisa assim nova. E pronto. E depois, a partir do momento que nós sabemos disso, nós entramos nesta questão de que até o administrador, portanto eu, por exemplo, eu tenho aqui o utilizador OM, ok? O MI, OM, ok? Eu sou um utilizador sem permissões administrativas, ok? Por norma, a maior parte das pessoas que usa o Windows como administrador. Qual é o problema? O problema é que, caso um destes ataques seja executado no computador, o atacante tem acesso direto ao computador como administrador. Logo, ele tem as permissões que quiser de apagar ficheiros, de instalar programas, de fazer o que quiser, pois o próprio utilizador já é administrador e, como tal, potencia o problema de ser vítima de algo que dificilmente vai ser capturado. Além do mais, existem centenas ou milhares de plataformas e ou fóruns de Linux, ok? Existem brasileiros, portugueses, ingleses, tudo e mais alguma coisa sobre Linux.
em que as pessoas que realmente ajudam não vão dizer quanto é que você me paga para eu o ajudar. Não. É que a Windows, a Microsoft Windows, irá fazer isso, irá cobrar para às vezes para arranjar um problema, e às vezes não os arranja. Ele simplesmente diz que o melhor é formatar tudo, apagar tudo e já está. Pronto. Do outro lado temos o Linux, que por norma quase sempre apresenta soluções viáveis e, uma vez mais, gratuitas. Portanto, isto da internet ser segura está antes de tudo nesta questão de quais as permissões e quais as aplicações que as pessoas usam. Tendo em conta que parece que até as polícias, até as escolas, até portanto, os bancos, até portanto, as coisas governamentais e estaduais usam tudo o Windows. Eu nem quero ver, ainda bem que não sou administrador portanto, dessas empresas portanto, governamentais, mas eu aposto o que quiser que aquilo é mesmo, deve haver tantas falhas de segurança que, lá está, que o roubo de informação e etc, algo que, por exemplo, ali como é que se chama aquele rapaz que ficou conhecido, o Rui Pinto, deve ter acesso à comunicação entre o Benfica e os outros, porque provavelmente eles não usavam comunicações seguras e provavelmente usavam Windows. Okay? Windows. E portanto é isto, não é? Toda a gente tem consciência do problema, mas parece que ninguém quer mudar. E pronto, isso é triste. É triste principalmente porque parece que querem gastar mais dinheiro em licenças e tudo mais para coisas que, lá está, existem alternativas gratuitas, não é? Mais seguras e nas quais oferecem uma dinâmica até educativa mais segura. Quem quiser aprender o Linux, basta clicar aqui, até pode ser em português, aprender Linux, em princípio deve haver alguma coisa. Tenho aqui em espanhol, aprender Linux, também em espanhol, aprender Linux, um guia, pronto. Okay? Mas deve haver mais, deve haver muitos mais. Tenho aqui 5 páginas pelo menos disto. E ao irmos aqui, portanto, existe, lá está, uma espécie, quer dizer, este aqui não, pronto, este aqui realmente tem só a introdução, mas contudo, pronto, há sempre, vai havendo, digamos assim, formas de aprender estas coisas todas, e portanto, até se for aqui ao Google, não é? Aprender Linux, eu pronto, no primeiro, segundo site, não é? Guia prático, então, onde é que tu estás? 4. No terceiro site, Linux Mint Forum, não, então, aprender Linux, era aqui. Guia prático para aprender o Linux. Pronto, temos aqui a documentação com os links, com tudo explicado, tintim por tintim, etc. Portanto, só os preguiçosos e só as pessoas que não sabem ler é que poderão considerar que isto é complicado, tendo em conta que lá está, existem milhares mesmo, de comunidades que partilham informação e partilham soluções para todo tipo de problemas associados ao Linux gratuitamente. Okay? Portanto, uma vez mais, eu acho que a polícia e etc. não querem melhorar os seus próprios sistemas, a sua própria forma de usar a internet e potenciar que a internet seja mais segura. Pois a internet só pode ser mais segura principalmente com, digamos assim, vamos considerar 2 ou 3 pontos importantes. Primeiro, usar um sistema seguro. Prontos, neste caso, Linux é um sistema seguro. 2, usar
portanto, usar o sistema como utilizador normal, isto é, não administrativo. Não é? 3. Evitar oferecer dados verdadeiros. E pronto, ok? Portanto, estes 3 pontos servem para evitar quase 80 ou 90% dos ataques a qualquer pessoa. A qualquer pessoa. Porque a partir do momento que temos os dados verdadeiros, existem também uma quantidade exorbitante de formas, até se vocês quiserem, aqui no meu canal existe um vídeo que eu uma vez fiz, que é do pescar, acho eu, exatamente, ir à pesca sem saber pescar, fishing, que é um profissional que faz fishing, ok? Mas faz fishing aos digamos assim, ou tenta fazer phishing aos criminosos, digamos assim, ok? Portanto, os criminosos fazem phishing ao resto do mundo, mais uma vez a ideia da faca, ok? E essa mesma ferramenta e essa mesma mecânica pode ser feita para apanhar os criminosos, é a mesma coisa, portanto é o que eu digo. Usar armas e afins, isto é completamente idiota. Portanto, é simples fazer este tipo de coisas, ou não, por acaso não é simples, é preciso muito conhecimento para fazer uma pesca de alguém, não é? Portanto, forçar que alguém clique num site, seja lá no que for, ou compre qualquer coisa, pronto. Isto é uma técnica que se faz para, lá está, para saber depois o IP da pessoa, e o IP diz o quê? Diz onde está a máquina, isto é o PC, a máquina de computador, do utilizador. Ok? Bom. Isto é a mesma coisa que o número de telefone, sendo que o número de telefone só é o número de contacto, não é? Portanto, o IP será algo mais como a morada. Pronto, e a partir do momento que a pessoa sabe onde é que a outra pessoa vive, é mais fácil atacar a pessoa. Ou atacá-la, ou prendê-la, seja lá qual for a intenção para. Pronto. Mais. E mais nada, eu penso que, pronto, em breves minutos eu consegui fazer algo que, na minha opinião, e via a minha ignorância, isto é, pois eu não sei qual foi o conteúdo que foi partilhado nesta publicação, e este meu vídeo é melhor, a meu ver, do que todo o serviço partilhado pela PSP. Ah lá, até rimou.